vou falar tudo o que você precisa saber para tratar hérnias de disco extrusas, abaulamentos discais, protusões discais, condições que levam pacientes nos 4 cantos do planeta a emergências ortopédicas, a emergências médicas, para tomar medicações intramusculares, medicações venosas, bloqueios e uma série de tratamentos que comumente não funcionam para esse tipo de reabilitação. Então fica até o final desse vídeo, dessa transmissão, dessa live, porque você vai aprender muito a identificar se o tratamento que você está recebendo funciona para a sua condição ou não, e você vai aprender muito também insights de reabilitação musculoesquelética que podem fazer você ficar no próximo nível do tratamento da dor com os seus pacientes. Se você é fisioterapeuta, você também vai aprender muito. Se você é outro profissional da saúde, eu acho que você não vai aprender tanto comigo hoje, tá? Então fica aí só a título de curiosidade mesmo. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do podcast Fisio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Hoje a gente vai falar sobre o tratamento das condições de hérnia de disco extrusa e quem vos fala aqui precisa se apresentar, né? Eu sou Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há 10 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.200 pessoas entre atendimentos presenciais e atendimentos online, gerando os resultados que vocês veem aqui quase que diariamente através do Instagram, nos destaques, nos stories, no YouTube e em todas as outras redes sociais. Aproveita para me seguir, deixar o seu comentário, a sua pergunta que ao longo da live a gente vai responder, beleza? Então vamos lá. Gente, o que é, por definição, a hérnia de disco? A sua coluna, ela é dividida em partes moles e partes duras. A parte dura é o que a gente chama de cimento, concreto, né? Isso seria uma vértebra. E a parte mole é o que a gente chama de disco, ou seja, gelatina. E o aspecto do disco é de uma gelatina mesmo, porque a sua principal função é amortecer impactos do dia a dia. Caio, mas eu não faço nenhuma atividade de impacto, nem precisa. Só de estar sentado aqui transmitindo essa live para vocês, eu já estou sob impacto da nossa carga gravitacional. E isso, para você que é trabalhador de escritório, secretária, motorista de Uber, arquiteto, dentista, psicólogo, você que trabalha sentado, você pode se sentir altamente desconfortável com essa posição de sentado. Você pode ficar com vícios posturais de correções de postura para ficar elegante, porque te disseram que isso é bom para a coluna. Então a gente vai desmistificar essas questões aqui. O que acontece na hérnia de disco? Essa gelatina, ela fica meio amassada e esse amasso da gelatina pode deslocar esse disco para que esse disco entre em contato com a raiz dos nervos que saem da coluna. Por conseguinte, essa raiz do nervo, quando pressionada, pode gerar um tipo de dor específica que vai irradiar para a sua coxa, para a sua perna, para o seu bumbum, para a sua genital. Se a hérnia de disco se localizar no pescoço, essa pressão no nervo pode ser transmitida para a sua escápula, para o seu ombro, para o seu cotovelo, quiçá para o seu punho. Afinal, quem não conhece alguém que já sofreu uma cirurgia de síndrome do túnel do carpo e não se recuperou? Pois é, a maioria das cirurgias de síndrome do túnel do carpo são feitas de forma equivocada, porque na ultrassonografia do punho, o ortopedista, o cirurgião, vê que o tendão está esgaçado, está mais grosso do que o normal e atribui que a causa da dor no punho é aquele tendão mais grosso. Faz todo sentido, tem plausibilidade, tem coerência. É uma história que quando você escuta, nossa, descobri a causa da minha dor. Vou operar e vou me livrar dela. Acontece que o corpo humano é uma máquina. E quando eu falo máquina no sentido literal da palavra. O corpo humano tem uma capacidade de adaptação impressionante, onde aquele tecido mais robusto vai gerar uma série de alterações no colágeno, na elastina e na lubrificação articular através do seu líquido sinovial para que o movimento do seu punho continue preservado. E quando, na verdade, aquela dor provocada no punho está vindo de uma compressão na raiz do nervo aqui do pescoço.
Então é por isso que vários pacientes são abordados cirurgicamente 1, 2, 3, 4 vezes da dor no punho e 3 meses depois, 6 meses depois, a dor tá lá, às vezes até pior do que antes da cirurgia. Porque na verdade o problema estava todo aqui no pescoço e o profissional não foi habilitado para tratar essa condição. Então eu te pergunto, uma vez que você entendeu o que é hérnia de disco e o que ela pode causar, quais são os impactos funcionais que a hérnia de disco pode gerar? Vamos dizer que Dona Maria está com a hérnia de disco lombar e a dor irradiada na perna. Automaticamente, Dona Maria começa a proteger a perna que dói. Dona Maria começa a evitar movimentos naturais de dobrar a coluna. Como assim, Caio? Quando você dobra para escovar o dente de manhã, é difícil? Pois é. Quando você dobra para vestir-se de manhã, é difícil? Vestir uma cueca, vestir uma calcinha, vestir uma calça. Você tem que se abaixar e fazer um movimento bastante coordenado para colocar a perna dentro da calça. Isso tem incomodado? Então, esse é o impacto funcional que gera uma dependência absurda do paciente. O paciente depende de um cuidador, depende de um familiar para fazer atividades básicas. E se tem uma coisa que mais impacta na depressão hoje em dia, é o nosso senso de utilidade. Quanto menos útil nós nos sentimos para o outro, mais humor deprimido nós temos, mais sensação de possível tristeza e de possível depressão nós temos. Então, quando um profissional de saúde castra um paciente através do medo, e a palavra é castra mesmo, porque o profissional, ele não sabe se aquilo ali é ruim para você. Ele presume que pode ser ruim baseado na mesma explicação que eu acabei de te dar sobre a síndrome do túnel do carpo. Olha, se aquela gelatina está sendo amassada por aquele concreto, se eu colocar alguma atividade que faça tensão na gelatina, eu vou sentir mais dor. E o profissional acredita nisso. Só que o profissional que acredita nisso, ele não está atualizado. Porque a gente já sabe que atualmente não há correlação nenhuma entre a intensidade da sua dor e a alteração na sua imagem de hérnia de disco ou a gravidade da sua lesão. Vão ter pessoas que vão ter hérnias super pequenininhas e uma dor altamente incapacitante e a severidade do sofrimento altamente intensa. E vão ter pessoas que têm uma hérnia de disco extrusa, gigante, comprimindo a raiz do nervo, com a imagem aterrorizante na ressonância, onde se a gente não conhecesse a pessoa, aquela imagem poderia fazer com que o profissional viesse a inferir que aquele paciente é cadeirante. Então a imagem é tão terrível, só que esse paciente nunca sentiu dor nas costas. A mobilidade está extremamente preservada, a funcionalidade está extremamente preservada e não há sofrimento associado àquela hérnia de disco. Então a gente precisa desfusionar o pensamento de que se dói está ferido, de que se está doendo eu estou machucando mais, porque a relação não é diretamente proporcional como 2 mais 2 igual a 4, 4 mais 4 igual a 8, 8 mais 8 igual a 16. 2 mais 2 não é igual a 4 se a base do logaritmo for diferente. Eu gosto de fazer essa analogia aqui com a matemática, porque às vezes a coisa que o senso comum diz para você que é totalmente contrário. E quando o profissional acredita nisso, ele transfere a sua crença para a sua cabeça. E aí Dona Maria começa a se proteger de movimento de escovar o dente, começa a se proteger de movimentos de se vestir, começa a se proteger de desabotoar a camisa ou de vestir o sutiã lá atrás por causa da hérnia de disco cervical. Começa a ser proibida de levantar o braço acima da cabeça, porque isso geraria impacto no ombro, impacto na coluna cervical. Começa a ser proibida de pegar peso. Vamos desmistificar agora o pegar peso? Há muitos anos atrás, um curioso da área da engenharia fez um software predizendo o peso da cabeça nas estruturas da coluna a depender das angulações do seu pescoço. Quanto mais seu pescoço estiver angulado ou dobrado, maior é o peso da sua cabeça. É um cálculo matemático e faz todo sentido, não é mesmo? Então, se a angulação da cabeça estiver em 60 graus, automaticamente a gente poderia dizer que, sei lá, 60 quilos são colocados na cabeça, nas estruturas da cervical. E aí, esse cara da engenharia
soltou isso na mídia. E isso foi propagado e foi compartilhado por vários profissionais que não tinham senso crítico científico nenhum. Porque para a gente saber se uma coisa causa a outra, a gente tem que comparar em um estudo chamado ensaio clínico controlado aleatorizado. Uma vez que a gente não tem essa comparação, eu não posso dizer que quem veio primeiro foi o ovo nem a galinha. Por que eu estou falando isso com você? Porque hoje a gente sabe, através do estudo do Technec, do pessoal da Uniswan, Rio de Janeiro, que o uso do celular de forma prolongada, ele não é um fator causador da dor no pescoço. Entende? Hoje a gente sabe que em estudos de cadáveres, para sua coluna vertebral começar a se lesionar, eu tenho que imprimir uma carga de 250 quilos na coluna cervical, em um cadáver. Imagine no organismo humano que tem a musculatura, a articulação, os ligamentos, os mecanismos protetores de cocontração. Aí eu gosto, quando eu dou aula, de passar um vídeo muito legal, onde um cara tá colocando um pano na cabeça e uma moto em cima e subindo a escada para colocar a moto em cima do ônibus. E você, com aquela imagem, percebe que aquele trabalhador braçal, literalmente trabalhador pescoçal, ele não tem dor no pescoço, ele não tem dificuldade para executar aquela função, ele tem técnica para executar aquele levantamento no pescoço. Aí você vai para os atletas de CrossFit, eu vou pecar agora porque eu não sei o nome dos movimentos específicos do CrossFit, tá? Mas basicamente o cara faz uma flexão de braço de cabeça para baixo, batendo a cabeça no ab mat específico. Esqueci completamente, acho que é handstand, push-up, um negócio desse. E aí o cara fica batendo a cabeça ali com impacto gravitacional o tempo todo. E muitas vezes o cara não sente nada. Então a coluna cervical, assim como a coluna lombar, elas são estruturas extremamente poderosas. Se você já teve a oportunidade de assistir uma cirurgia de coluna com um cirurgião ortopédico, você precisa ver quão estruturalmente íntegro é a conexão da vértebra com o disco, do disco com os ligamentos, com os nervos. É tudo muito colado e compacto. E a força necessária para mexer aquilo ali é descomunal. E aí muitos fisioterapeutas acreditam, muitos quiropraxistas, osteopatas acreditam que com uma manipulação vão colocar o disco no lugar, a vértebra no lugar, e a coluna vai chegar para o lugar e propaga essa crença que só faz o paciente acreditar, sabe o quê? Que o tratamento da hérnia de disco se consiste em colocar a coluna alinhada e posturalmente equilibrada. E aí quando o profissional fala assim, ó, você precisa de equilíbrio neuromuscular. Nossa, ele falou equilíbrio neuromuscular, que palavra bonita. Como eu tô desequilibrado, né? Então, tudo que eu passo na minha comunicação que faz o paciente internalizar uma crença que o corpo dele é frágil, gera um impacto funcional diretamente na atividade do dia a dia. E aí eu vou apelar aqui para você entender o que é um impacto funcional e por que a gente coloca a função muito à frente do tratamento da dor, no próprio tratamento da dor. Às vezes o paciente chega pra gente querendo sair de uma crise de dor 10 e ficar com dor 0. Só que muitas vezes, quando a gente melhora em 50% a incapacidade e diminui 20% a dor, o paciente está feliz, absurdamente feliz e satisfeito com o nosso tratamento. Porque dor e incapacidade não são diretamente proporcionais, como eu falei anteriormente. Não é mesmo? Então, qual que é a apelação do processo? Imagine que você chegou de viagem com seu marido e pela primeira vez na vida, seus filhos estão com a vovó. E aquela vida sexual ativa, íntima que vocês tinham, não está acontecendo mais, porque vocês tiveram gêmeos. E você não tem mais suporte familiar como tinha antes para cuidar das crianças. Só que dessa vez vovó chegou. E você quer voltar a ter aquela relação íntima com seu marido. Você quer ter aquela sensação de que o casamento está no começo, novamente. Só que você está impedida de fazer sexo por causa da intensidade da dor. E não é aquela história de que dói durante o sexo, mas só dói em tal posição. Não, dói em qualquer posição sexualmente ativa. Porque a dor está te gerando incapacidade e prejuízo funcional.
Então você não consegue mais transar com seu marido, você não consegue mais fazer sexo com sua esposa, você fica dando desculpa que tá com dor de cabeça, você quer ajudar nas tarefas do lar, mas quando você vai colocar seu filho no colo, seu pescoço dói, seu braço dói, a dor irradia. E qual que é a explicação que te dão? Nossa, é a hérnia. Vamos operar essa hérnia que você vai melhorar. E aí a grande sacada do processo é entender que aquela hérnia já estava ali. Aquela hérnia já estava ali. Por que não doía antes? Por que agora que desembestou a doer? E eu não estou falando aqui de um episódio onde você teve um trauma, uma queda ou um acidente e desencadeou dor aguda na coluna. Nesse caso, realmente, você precisa se proteger. Você precisa ficar 7 dias de repouso, tomar remédio, não fazer nada, entender o que está acontecendo, fazer exame de imagem para descartar a fratura. Mas a grande maioria dos casos que a gente recebe em consultório ou em atendimentos online são casos onde não há trauma, queda, nem tampouco é acidente. Então, essa dor, a gente chama de uma dor inespecífica, porque não tem uma causa detectável. Não tem uma coisa na ressonância que justifique a dor, apesar da hérnia estar lá. E aí eu quero trazer um outro dado para você aqui agora, que é o dado de que 96% das hérnias de disco são tratadas sem cirurgia. Então, se você sentou na frente de um cirurgião, o que ele tem para te oferecer? Na maioria das vezes ele tem a cirurgia. É claro que existem médicos e médicos, assim como fisioterapeutas e fisioterapeutas. Mas se você está procurando especialista, o que ele vai te entregar é da especialidade dele. Se o cara é cirurgião, ele vai querer te operar. Gente, existe uma máfia tão grande dentro da instrumentação cirúrgica que valeria a pena operar, sei lá, um paciente todo dia. Só que a gente vê aí cirurgias que são feitas por um cirurgião, 5 cirurgias no dia, 10 cirurgias no dia, 20 cirurgias no dia. Será que todas essas cirurgias eram realmente necessárias? Será que elas tinham um sinal de hérnia de disco que preenche os 4% que são realmente cirúrgicos? Então pensa um pouquinho, tá? Eu estou aqui sentado e eu tenho uma hérnia cervical. Eu vou pegar o meu cafezito na minha caneca que minha aluna querida me deu, com minha foto e todos os meus dizeres jogando pedrada em meus alunos. Vou beber um cafezinho. De repente, eu sinto um choque, uma agulhada aqui no braço, e esse choque desencadeia uma fraqueza súbita aqui, ó, de preensão palmar. Minha caneca cai no chão. Isso vem se repetindo e minha dor irradiada no braço vem piorando. Meu braço está completamente dormente ao ponto de quando eu toco dos dois lados, eu sinto o braço saudável, mas não sinto o toque no braço que está doendo. O fato de eu perder a sensibilidade, perder a força, ter a dormência progressiva e a piora progressiva, ainda não quer dizer que o meu tratamento da hérnia cervical é cirúrgico. Eu preciso ter esses sinais e falhar no tratamento conservador, porque olha só, depois de ter atendido mais de 7.200 pessoas ao longo desses 10 anos, a grande maioria esmagadora é de coluna, não vamos nos enganar. A maior demanda mundial que gera incapacidade, anos vividos com incapacidade, segundo o Global Burden of Disease, uma pesquisa muito grande, feita pelo Instituto Bill e Melinda Gates, em mais de 180 países, com mais de 300 doenças. A dor na coluna é a líder do ranking mundial em anos vividos com incapacidade. Então não há como negar que a minha experiência maior é em coluna. Só que isso não me deixa bitolado ao ponto de achar que eu vou fazer uma manipulação visceral no abdômen do paciente e o paciente vai melhorar por causa daquela técnica. Não me deixa bitolado ao ponto de dizer que eu vou botar uma agulha num ponto energético do baço que comanda músculos e tendões e o cara vai recuperar da hérnia de disco porque eu botei a agulha no ponto certo. A ciência não prova essas teorias. Não me deixa bitolado ao ponto de me isolar clinicamente para não entender de um joelho, para não entender de um ombro, para não entender de uma articulação temporomandibular. Sabe por quê? Porque tudo que você vê aí na internet como fisioterapeuta, médico ou doutor integrativo não deveria nem estar escrito. Porque nós precisamos ser integrativos só por sermos profissionais de saúde. O corpo humano, ele é indissociável. E eu citei essa pesquisa aqui para te dizer que coluna, de fato,
é a maior de nossas demandas. Então a gente precisa entender muito dos impactos funcionais que esse paciente pode ter para oferecer tratamentos que valham a pena para esse paciente fazer. Não dá para eu ficar, o coleguinha tá faturando 30 mil, tá fazendo injetável e tá fazendo ozônio, vou fazer também. Vá lá, bonito. Boa sorte, de coração. Eu acredito que quando você tá seguindo o caminho do dinheiro, você vai se dar muito mal. Agora, quando você tá seguindo o caminho da transformação, você vai se dar bem. Por quê? Terapia neural, aplicação de procaína, plasma rico em plaquetas, ácido hialurônico, colocar a medicação intraarticular nos pacientes, fazer injetáveis, meter ozônio no reto do paciente, botar ozônio no ouvido, botar ozônio na veia, não tem funcionado para condições dolorosas crônicas, principalmente para hernia de disco. Gente, eu ouvi de um paciente que ele fez 10 sessões de ozônio retal, pagou 5 mil reais nas 10 sessões, porque o profissional disse que o ozônio é bactericida, é anti-inflamatório e vai desinflamar a hérnia de disco. Detalhe. O paciente se sentia aliviado enquanto aplicava ozônio. E 24 horas depois ele estava igual. E a experiência dele foi assim nas 10 sessões. Por que eu tô te falando isso? Porque a posição que ele aplicava ozônio era uma posição de alívio para a hérnia de disco dele. Então, quando ele chegou para mim, eu deixei ele na própria posição, sem o ozônio, e evoluí a posição. A melhora dele se manteve por 72 horas. Eu evoluí a posição. A melhora dele se manteve por mais 7 dias. Eu evoluí a posição. E o cara, em 4 sessões, estava 70% melhor. Como nunca a ozonioterapia fez para ele. Então, cuidado. Porque você que acredita que essas terapias colocam uma injeção de procaína na gengiva. Porque o dente 36 vai no ectoderma posterior, que é a formação do fígado, que é inervado pela... Puta que me pariu! Como é que vocês acreditam numa coisa dessa, velho? Vocês não desconfiam que pelo menos é viagem demais, não? Vocês têm dinheiro para gastar mesmo, para investir nesse tipo de terapia? Olha só, antes que você comece a pensar besteiras aí, eu queria te dizer que liberdade de expressão é uma coisa muito boa. É uma coisa que garante os nossos direitos constitucionais. E quando eu venho aqui falar sobre determinada técnica, eu não estou falando sobre determinado profissional. Eu não estou criticando o colega. Eu estou protegendo a sociedade de tratamentos infundados. Portanto, você que escuta minhas lives, meus podcasts, e fica se doendo me mandando direct, você vai gastar seu dedo à toa. Não adianta ficar conversando comigo. Quem me convence é a evidência, não é sua opinião. A ciência está cagando para sua opinião. O que você tem feito na sua prática clínica é perpetuar um quadro de dor dos seus pacientes e dar mais trabalho para profissionais como eu, que trabalhamos baseado em evidência. E assim, quanto mais cedo você entender isso, menos trabalho você vai dar para os seus pacientes. Porque ao ponto que você está ganhando, olha só, você atende 10 pacientes no mês. E você vende 10 sessões de ozônio para o paciente por mês. Você aplica ozônio no ouvido, ozônio no reto, ozônio na veia. Você vende as 10 sessões a 5 mil reais. O paciente compra porque é novidade, porque a promessa é extraordinária. Só que promessas extraordinárias requerem provas extraordinárias. E você não tem essas provas, cara. Você acha que tem. Só que quando o paciente melhora durante esse curso das 10 sessões de ozônio, não foi por causa da intervenção do ozônio. Foi por causa da história natural, do efeito Hawthorne do paciente bonzinho que não quer te frustrar e sob observação ele muda de comportamento. Sobre a regressão para média, que uma dor que está 10, ela não vai virar 11, ela vai descer para 9, para 8, até regredir para média. Sobre o seu próprio viés de memorização, sobre o próprio efeito placebo, e você está achando que é a técnica. Então, você que não é da área de saúde, eu preciso que você se alerte. Porque para cada vídeo desse que eu estou fazendo aqui, existem 30 mil falando completamente ao contrário. E mais uma vez, você não precisa acreditar em nada do que eu falo aqui. Você só precisa testar. Se você testar e der certo, vem comigo. Se você testar e der errado, continua aplicando seu ozônio por aí. Beleza? Então, o profissional que não tem esse letramento científico para identificar
quando é um confundidor que está fazendo o paciente melhorar, quanto o paciente passou da história natural, vai acreditar que os 10 pacientes no mês vão render 50 mil no mês dele e ele vai viver bem, vai pagar o melhor colégio pro filho, as melhores viagens com a esposa e ele vai se sentir valorizado. E aí eu esqueci até o nome do termo, mas basicamente é um mecanismo pelo qual eu invisto tanto em determinada formação que quanto mais eu invisto, fica mais difícil de acreditar em uma coisa diferente daquilo. Inversão do ônus da prova. Enfim, esqueci o termo. Mas pense o seguinte, se eu estou investindo, sei lá, 10, 15, 30 mil reais em ozônio, e o ozônio está me dando 50 mil de faturamento, vai ser muito difícil eu abrir meus olhos para enxergar as outras modalidades terapêuticas que realmente têm fundamentação. Porque eu já gastei tempo, gastei vida e eu estou vivendo bem com o rendimento que isso aqui me traz. Só que o prisma que eu quero que você enxergue é o seguinte, que você não faça as 10 sessões com o paciente, mas dê um tratamento baseado em evidência, por exemplo, exercício físico, orientado, prescrito individualmente, dosado, respeitando o tracking, e o paciente melhore com, sei lá, 8 sessões. Você atendeu menos, você ganhou menos, só que você fez uma coisa que o ozônio não vai fazer por você. Você deu autonomia para o paciente com hernia de disco. O paciente com hernia de disco, ele sabe a combinação de exercícios que melhora ele. E ele não vai precisar mais de você. E ele vai gastar dinheiro com você uma vez só. Só que o potencial de indicação dele para o seu serviço é avassaladoramente assustador. Nem sei se essa combinação de termos funciona, tá? Mas você entendeu. Eu só quis dar intensidade a esse efeito cascata positivo do círculo virtuoso da fisioterapia. Então, essa propagação do seu nome na família, nos vizinhos, é muito maior do que se você fizesse ozônio. E você vai ganhar mais e vai atingir os 50 mil de faturamento, não porque está atendendo a mesma pessoa várias vezes, mas porque você está atendendo mais pessoas menos vezes. E o seu nome vai ser propagado. Cara, eu estou numa cidade pequena. Irmão, se você buscar no Google quantos fisioterapeutas saem para o mercado por semestre e quantas pessoas com dor crônica tem no país, você acaba com esse mindset de escassez, onde você está preocupado com o seu concorrente. Tem paciente para todo mundo. E esses pacientes, eles estão numa pirâmide, onde a base da pirâmide, olha só, o pico da pirâmide é aquele paciente que ele só está esperando a oportunidade de comprar de você. Ele sabe que precisa do seu serviço e ele está esperando você oferecer para comprar. O paciente do meio da pirâmide, ele também sabe que precisa de você, mas por algum motivo ele está procrastinando. E essa procrastinação só vai ser quebrada com educação. E essa educação você tem a missão de fazer. Quando você mostra e traz à tona o problema que o paciente com hernia de disco vive, o processo educacional desse paciente faz com que ele transite do meio da pirâmide para o topo da pirâmide, esperando a oportunidade de comprar de você. E agora eu vou te dizer uma coisa, para cada um paciente do pico da pirâmide que só está esperando a oportunidade de comprar de você, existem 100 no meio procrastinando. E para cada 100 pacientes do meio da pirâmide procrastinando, existem 1000 pacientes na base da pirâmide que precisam do seu serviço, mas não sabem que precisam. Caio, como assim? Velho, como que eu vou desejar uma coisa que eu não conheço? Como eu vou desejar um serviço que eu não sei o benefício para mim? Eu não sei nem que eu tenho um problema. Você entende? Olha só, certa vez eu estava num pós de gestão de negócios e empreendedorismo na Universidade Federal da Bahia e o professor, ele é um dos funcionários de uma grande empresa chamada Sinqia. Basicamente, a Sinqia, ela cria os softwares de proteção bancária brasileiros, quiçá mundiais, não tenho certa essa informação. Tem papéis na Bolsa de Valores e por aí vai. Basicamente, o que defende o banco de hackers é o sistema que esse cara cria. Esse cara é um TI. Esse cara me mostrou que eu tinha um problema na recepção do meu WhatsApp. Eu não tinha respostas prontamente humanas, sem parecer um bot falando com o meu paciente. E em todo paciente, eu tinha que perder meia hora no celular para fazer com que ele marque a consulta. Ele mostrou para mim que eu tinha um problema que eu sequer sabia que tinha. Então, basicamente, o produto dele
fez com que eu criasse uma solução para o serviço que eu não sabia que eu tinha um problema. Deu para pegar aí? Se deu para pegar, coloca um foguetinho nos comentários para eu entender que isso está fazendo sentido para você também. Hoje, se você me mandar uma mensagem no WhatsApp para marcar consulta comigo, você vai receber um fluxo de 6 a 10 respostas prontas, humanamente plausíveis, que não vai parecer que é um bot falando com você, para que você siga o fluxo normal até a marcação da consulta. E eu não perco mais 1 minuto no celular. Você entende que eu tinha um problema que eu nem sabia que tinha? E que o cara tinha solução? Só que se o cara não me educasse lá na pós, eu não ia saber que eu teria essa solução para o meu problema, que otimizou meu tempo, que faz eu estar aqui 3 horas da tarde, no intervalo de atendimento online, compartilhando um conteúdo com você. Faz sentido isso? Se faz sentido, coloca um foguetinho. Então, o seu paciente com hernia de disco é a mesma coisa. Ele está acreditando que a parada dele é imutável, é irreversível, que está lá dentro e nada vai mudar. Nenhum tratamento vai funcionar. Afinal, ele já tentou tudo, né? Claro que ele já tentou tudo. Mas tudo que ele tentou não era fundamentado cientificamente. Era tudo que o plano de saúde mandava ele fazer. E lembre, quem te atende pelo plano de saúde, ele ganha por quantidade. Ele ganha por fee for service. Quanto mais procedimentos ele fizer, mais ele ganha. Então a tendência desse profissional é te entregar mais e mais e mais procedimentos para fazer com que você fique lá. E quanto mais tempo você ficar lá, mais ele ganha. Ele não está interessado nas indicações que você vai dar. Ele está interessado em te atender mais vezes. Certa vez eu atendi um paciente muito querido, hoje amigo pessoal meu, que ele fez 90 sessões de RPG, 77 sessões de fisioterapia pelo plano. Foi em médicos altamente renomados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Porque ele tem hérnia de disco na coluna. E a hérnia de disco dele estava gerando um medo absurdo que ele não conseguia nem ficar no carro dirigindo. Se tivesse engarrafamento, ele ficava desesperado. Se tivesse o sinal vermelho, ele ficava desesperado, porque ia ter que ficar mais tempo. E a perna começava a tremer, a queimar. E ele não conseguia nem fazer a embreagem do carro. Então, quando esse cara chegou pra mim com crenças totalmente enraizadas de profissionais que estavam completamente desatualizados. Então, a primeira coisa que eu fiz foi calçar o meu chinelinho da humildade. Como assim? Pacientes com alto poder aquisitivo que têm acesso à saúde, eles têm um conflito de hierarquia interno. Como que funciona isso? O conflito de hierarquia diz assim: nossa, se 3 médicos do Einstein, do Sírio-Libanês, do Sara Kubitschek, de BH, de Brasília, e o fisioterapeuta Bambam Tal, professor de não sei aonde, e foi da USP, falou isso, quem é você, Caio, para me falar o contrário? Entende o conflito de hierarquia aí? Então, eu tô na linha tênue entre a adesão ao meu tratamento para hernia de disco e a linha tênue entre o backfire effect. Você sabe o que é o backfire effect? Quando você fala uma coisa que combate uma crença de um paciente imediatamente, e isso faz com que o paciente reforce ainda mais o que ele acredita. Porque você não teve flexibilidade mental para aceitar aquela sugestão e tentar contornar comendo pelas beiradas, como minha bisavó diz. Beleza? Então, uma vez que você está nessa linha tênue, principalmente no tratamento de hernia de disco, você precisa mudar a experiência de dor do seu paciente. Caio, mas como eu faço isso? Eu vou te dar uma sugestão que não vai funcionar para todo mundo, mas que funciona para um perfil específico de paciente que atende a alguns critérios encontrados no exame físico, beleza? Vamos lá. O paciente ele tem medo de dobrar a coluna porque ele tem muita dor e ele não ultrapassa a linha do joelho. Ele ouviu de 3 médicos, 3 ortopedistas, 2 neurocirurgiões e 2 fisioterapeutas que ao dobrar a coluna, aquele cimento ia apertar a gelatina e essa gelatina ia comprimir o nervo. E o que de pior pode acontecer se o seu nervo comprimir? Ora, eu posso ficar sem andar. Você acha que pode ficar sem andar ou alguém te falou que você pode ficar sem andar? Não, o médico então me falou que minha hérnia era muito grande, que se a compressão nervosa aumentar, eu posso perder a função da perna e posso ficar sem andar. Pronto. Eu tenho uma crença enraizada
que pode ser intermediário ou nuclear. Se for nuclear é mais difícil ainda para tratar. Mas vamos supor que essa crença seja nuclear e ele acredite de fato que dobrar a coluna, além de provocar a experiência de dor que ele já experienciou, vai comprimir ainda mais o nervo e ele vai piorar. Então, seu João, eu preciso que você tente fazer o que eu tô te pedindo. Sabe por quê? Porque você já tentou tanta coisa e não deu certo, né? O senhor tá aqui, não é mesmo? O senhor tá aqui pra ouvir minha opinião, porque alguém falou bem de mim pra você. Não, verdade, não sei quem te atendeu, você atendeu e ele também tinha hernia de disco, ele melhorou só em 2 meses. Olha, deixa eu alinhar a expectativa com você aqui agora. Uma hérnia de disco pode ter 14 diagnósticos diferentes dentro da fisioterapia. O diagnóstico do seu amigo que te indicou era esse aqui. Por isso que ele melhorou rápido em 2 meses. Mas o seu diagnóstico é esse daqui. Então, eu não vou conseguir te atender em menos de 1 ano. Poxa, 1 ano? Há quanto tempo você está com dor? Nossa, 8 anos. Pô, o que é 1 ano para quem já está sofrendo há 8? Ele não, tem razão, vamos lá. Então, você já tentou tanta coisa diferente, tanta coisa que não funcionou. Agora eu preciso tentar de uma forma diferente, né? Então, eu acho que eu não ia te surpreender se eu deitasse você na maca, te desse osteopatia, te desse quiropraxia, fizesse acupuntura, colocasse RPG, fizesse alongamento. Afinal, você já tentou tudo isso, não é mesmo? Ele não é. Então, eu preciso tentar uma coisa diferente. Pedir para ele dobrar a coluna com o pé no degrau. Caio, por que você escolheu esse movimento? Porque as pessoas que têm hérnia de disco e têm compressão do nervo não dobram a coluna porque o nervo está aprisionado. Então, ao botar o pé no degrau, eu folgo um pouquinho esse aprisionamento do nervo e permito que ele dobre mais a coluna para recuperar a habilidade de flexão do tronco que ele não está frequentando. Ele não tá dobrando porque ele evita, ele sente dor e quando ele tem medo de agravar. Então ele não tá dobrando. Então a coluna perde essa capacidade aqui, de frequentar a curva normal. Então eu fiz essa estratégia com ele e pedi para ele fazer o seguinte, olha, eu quero que você faça 35.000 repetições e me fale toda vez que doer. Toda vez que doer. Ele, poxa, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. De repente, milagrosamente, na repetição 13 não doeu. Eu respira. Você acha que você tá com a barriga relaxada? Você acha que você tá se protegendo para dobrar? Ou você tá indo fluido? Ele, não, eu tô relaxado. Eu tenho certeza? Não, eu tô relaxado. Eu pego na barriga dele e vejo que a barriga dele tá toda dura. Aí eu tiro ele da posição, boto ele sentado numa bola e boto ele para fazer o rebolation. Sabe o rebolation do Léo Santana, sucesso antigo? O rebolation é assim, empina o bumbum e estufa o peito. Várias vezes. Por que eu faço esse rebolation com ele? Porque ele precisa entender que o movimento da coluna é uma coisa e o movimento da pelve é outra. Faz sentido? Se faz sentido, coloca um foguetinho aí. Uma vez que ele entende que há uma dissociação da pelve com a coluna, eu peço para ele colocar o movimento lá de novo e coloco a mão na barriga. Ele vai descendo com a barriga relaxada. Por que eu estou insistindo tanto na barriga relaxada? Porque os indivíduos com dor na coluna, eles já têm o abdômen muito contraído. E eles são incentivados por profissionais que estão desatualizados a contrair o abdômen, a fortalecer o core, a fortalecer o powerhouse. Eles são educados de que quanto mais contração abdominal ele tiver, mais protegido está a coluna. E isso não é verdade. A ciência já mostrou que comparando pessoas com dor versus sem dor, as pessoas com dor já têm o abdômen ativado demais. E as pessoas sem dor têm o abdômen mais relaxado. Então, seu João, faz assim, mexe seu punho cerrado. Agora mexe seu punho solto. Você acha, seu João, que você está dobrando a coluna mais parecido com o punho cerrado ou com o punho solto? Ele não, realmente com o punho cerrado. Então vem, dobra de novo. Aí eu boto a mão na barriga do paciente e o paciente está com a barriga relaxada. O paciente começa a relaxar mais, começa a ganhar mais movimento e começa a perceber que na repetição 27 não doeu. Aí para um pouquinho na repetição 27. Olha, você tá me falando que até a repetição 12 doeu, na 13 não doeu. Você tá me dizendo que na repetição 18 voltou a doer, na 27 parou de doer. E você fez até a 35 sem doer. Você acreditava que quanto mais você dobrasse, mais
pior você ficaria, né? Pior você ficaria. Faz sentido diante dessa experiência de dor? E ele começa a dar risada. Por que ele começa a dar risada? Porque eu violei a expectativa dele ao ponto de ele perceber que fez um movimento que ele julgava ameaçador e não é que ele melhorou, ele não piorou. E esse alinhamento de expectativa é surrealmente importante. Porque se você para analisar, e você tem a expectativa que o paciente melhore com sua intervenção, você vai se frustrar. Porque um diagnóstico de hérnia de disco, que é 4% dos casos que realmente vão precisar de uma intervenção cirúrgica e vão ter que tratar com você por 1 ano, às vezes até 2 anos, ele não vai melhorar na mesma hora. Você não vai dar uma intervenção como se fosse uma pílula mágica e o cara vai melhorar. Isso não existe. E quem te diz que isso existe, tá querendo só te vender. Isso não existe. Quando você alinha expectativa dizendo, olha, eu quero fazer com que você se mexa, mas eu quero que, sobretudo, você não piore. Então, se você ficar igual ou se você ficar melhor, é bom. Se você ficar pior, é ruim, a gente tem que adaptar o movimento, mas não pode deixar de fazer. Beleza? Então, o paciente, quando entende isso, a autoeficácia sobe, o nível de enfrentamento sobe e ele alcança a curva de recuperação. Fez sentido? Se fez sentido, coloca um foguetinho aí. Já volto para isso. Carol Medeiros. Link da bio vai direto para central de atendimento, Carol. E aí você vai falar com a Alessandra lá e ela vai te responder lá, tá? Essas explicações se aplicam também para a hérnia cervical? Com certeza. Se aplica para a hérnia cervical, para a hérnia lombar, inclusive para a hérnia torácica, que é mais raro, tá? Mas se aplica sim. Então vamos lá, voltando ao ponto. Seu João descobriu que ele estava dobrando a coluna e não estava piorando. Uma vez que o seu João alinhou esse tipo de expectativa, ele enfrenta melhor, ele aumenta a autoeficácia, ele começa a se expor mais ao exercício. E isso faz com que ele tenha esperança, a luz no final do túnel, que o tratamento dessa vez vai funcionar. E ele começa a confrontar o que ele acreditava que os médicos e profissionais anteriores disseram. Entende? Ele olha, fez mais sentido isso que Caio disse, eu realmente não piorei e eu dobrei melhor. Aí sabe o que acontece? A dor vai ficar igual. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, a dor vai estar igual. Mas quando você reavaliar ele em 6 semanas, que é um outro erro da maioria dos profissionais, ficar reavaliando esse paciente toda semana. Por que é um erro avaliar esse paciente toda semana? Porque ele não vai melhorar rápido. E quando você avalia esse paciente toda semana, você frustra ele. Ele percebe que você está avaliando ele e que ele não está mudando. Aí ele começa a se frustrar. Aí sabe o que ele faz? Pede sua grana de volta. Sabe por que ele pede a grana de volta? Porque ele não está com expectativa alinhada. Porque você está testando ele o tempo todo e ele está vendo que não está melhorando. E tem todo direito mesmo de pedir sua grana de volta. Aí você, né, para não usar um termo chulo aqui, mas você, fisioterapeuta meia boca, você não tem contrato. Você não dá contrato pro paciente assinar. Sabe por quê? Porque você acha que ninguém faz, porque dá trabalho, porque o paciente não vai te pagar se tiver contrato. E aí você não respeita a sua própria profissão. Aí tome aí na sua conta bancária a devolução de um dinheiro de um paciente que você não sabia gerenciar, que você não alinhou a expectativa. Entende? Então, esse paciente aí, uma vez que você fez tudo isso com ele, e ele viu a luz no fim do túnel, você avaliou na 6ª semana, sabe o que você tem para ele? Você tem um questionário que você deu na 1ª semana, de Oswestry ou Roland Morris, com o nível de incapacidade que ele tem. Você tem um questionário tampa de cinesiofobia, com nível de medo e evitação, ou FABQ, tanto faz. Você tem um questionário CSI, Central Sensitization Inventory, para pedir para ele preencher de novo com 6 semanas. E sabe o que você vai se surpreender? Doutor, tô vestindo meu sapato melhor. Doutor, tô vestindo minha roupa melhor. Doutor, voltei a fazer sexo com minha esposa sem piorar. Doutor, pela primeira vez eu consegui dormir sem remédio. Doutor, não tô tomando mais a pregabalina. É isso que o paciente te traz. E você, sabe por que você está frustrado nesse ponto no tempo desse tratamento aí, que é de médio e longo prazo? Sabe por que você está frustrado? Você tá frustrado porque você aprendeu que fisioterapia se trata de dar resultado rápido e duradouro.
Não é isso que você aprendeu? Não é isso que seu guru te disse? Vamos fazer aqui o R2D, vamos fazer um pacote de 7 sessões para você, vamos tacar flexão nesse paciente. Ah, não melhorou não, esse paciente é chato, é paciente para psicólogo. Paciente crônico não é para fisioterapia não. Fisioterapia é para paciente agudo. Quanta atrocidade eu já não ouvi aí por esse Brasil, informações que eu passei, né, em rede social. Quantas... Se identifica aí se você já não passou por isso, não já aprendeu com alguém que é assim. Sabe por quê? Você acredita que hérnia de disco só dá desarranjo, que hérnia de disco só dá obstrução mecânica, que hérnia de disco só dá bloqueio de movimento. Aí você fica naquele chip implantado em sua cabeça, não, eu tenho que recuperar esse paciente rápido, eu tenho que recuperar esse paciente rápido. O que é rápido pra você, cara? Respeita a sua profissão. O que é rápido pra você? É fazer 6 sessões, 7 sessões com o paciente? É tratar o paciente em 3 sessões e ele tá com 0,2, isso é rápido pra você? Esse paciente está em sofrimento há 8 anos, passando por médico renomado, por hospital renomado, passando em SUS, passando em clínica, passando em tudo que é tratamento, frustrado, irritado, impaciente, com suas decisões totalmente afetadas no trabalho e na família, com conflitos emocionais que provavelmente foram intensificados por causa da irritabilidade que esse paciente tem devido à dor. E você tá aí com medo de vender um tratamento que de fato ele precisa, porque o tratamento é longo e não vai dar resultado rápido. A sua crença governa os seus resultados. Entende? Beleza. Bom, quais são as opções que esse paciente com hérnia de disco tem para se tratar no mercado? Como eu falei anteriormente, né? Esse paciente tem ventosa, tem liberação miofascial, tem osteopatia, tem quiropraxia, tem ozônio, tem injetável, tem PRP, tem ácido hialurônico, tem bloqueio, tem acupuntura, tem liberação miofascial, tem, enfim, sei lá, eu podia citar aqui 80 tratamentos que esse cara tem. E 10 profissionais de saúde que mamam nesses pacientes, como se fosse uma leitoa mesmo. Como assim uma leitoa? Porque o sistema de saúde é falho. O sistema de saúde quer o paciente doente para lucrar em cima do paciente. Então você está com uma crise de hérnia de disco, você sabe quem te atende? O reumatologista te atende, o osteopata, o quiropraxista, o fisioterapeuta musculoesquelético, o nefrologista, porque você acha que sua dor na coluna é por causa de uma pedra no rim, porque você já ouviu falar disso, né? Quem te atende mais? O reumatologista, o médico da dor, o médico intervencionista, o neurocirurgião, o ortopedista. E quando a gente vai para a literatura, the best care possible, para buscar, né, o melhor cuidado possível para essa condição de hérnia de disco, não há consenso entre a maioria dos profissionais. Não existe olha, o tratamento é ortopedia com pregabalina, amitriptilina, tramadol, diprospan injetável. Na fisioterapia é alongamento de cadeia posterior, laser, ultrassom, bota aquela bota pneumática de compressão, deita o paciente, faz Mackenzie, depois educa o paciente em dor, né? Depois instala o paciente e o paciente fica parecendo uma linha de produção, passando na indústria, recebendo a mesma coisa de uma porrada de profissional. Então, o fato de não haver consenso faz com que o paciente pare na sua frente completamente perdido, completamente sem saber a quem acreditar. Porque o ortopedista fala uma coisa, o fisioterapeuta fala outra. Pro ortopedista, ele tá com a hérnia inflamada e comprimindo o nervo. Pro fisioterapeuta, ele tá com a disfunção biomecânica. Pro acupunturista, ele tá com a disfunção energética. O RPGista falou que a cadeia posterior dele tá com a postura errada, a postura cruzada dele tá torta e por aí vai. O cara do Pilates fala que ele tá com fraqueza do core e que ele não tem flexibilidade, que precisa trabalhar a respiração, né? Quem mais você ouviu? O quiropraxista, sua vértebra está fora do lugar. O osteopata, sua víscera está em disfunção. É o fígado que está tracionando um aumento maior, que está comprimindo a lâmina pré-traqueal, que está pegando o nervo frênico, que está puxando a coluna cervical. Aí você fica, meu Deus do céu, nossa, esse é o cara. Olha a explicação do corpo humano que ele me dá. Não, porque o osteopata é um deus nessa área, né? Ele dá cada explicação cabulosa que você fica assim, meu Deus, esse cara realmente estudou mais que todo mundo, é com ele que eu vou tratar. E aí quando ele vai tratar você, você melhora, 72 horas você fica igual. Melhora, uma semana você fica igual. Melhora, 2 dias você fica igual. Melhora, daqui a pouco não tem mais efeito. E o pior de tudo, sabe o que é? Você sai do tratamento sem saber o que tem que fazer. Se você tiver outra crise, você vai precisar da mão do cara de novo.
para te aliviar momentaneamente. Você não tem autonomia nenhuma nesse tipo de tratamento. Então o paciente ele fica completamente perdido na sua frente, sem saber literalmente o que fazer. Então essas são as opções que o paciente tem. O que é antigo e o que é moderno nessas opções? Tudo, paciente, preste atenção agora. Tudo que você recebe de técnica é antigo, é desatualizado, não te dá autonomia e se tiver eficiência no controle da sua dor, a eficiência é mínima, gerando dependência do profissional. Então qualquer coisa, qualquer técnica que você deitar na maca e receber não vai funcionar a longo prazo. Esse é o tratamento antigo da hérnia de disco. O que é moderno no tratamento? Todo tratamento contemporâneo da hérnia de disco consiste em você participar do tratamento. Caio, como assim participar? Você entende que quando eu explico para você esse mesmo processo de educação que eu fiz com o seu João, para ele voltar a dobrar a coluna, em 6 semanas ele tá mais funcional e não necessariamente com menos dor. É um processo pelo qual o seu João participou? Por que ele participou? Porque se ele não tivesse entendido o meu alinhamento de expectativa com ele, ele estaria com controle de loco externo. Que diabo é isso, Caio? Ele estaria acreditando que alguém vai resolver o problema para ele, que alguém vai tirar a dor dele, que algum remédio vai desinflamar a hérnia dele. Quando ele passa a ter controle de loco interno, ele começa a perceber que ele é o principal responsável pelos seus resultados. Que apesar do pico de dor, ele tem que fazer o movimento que eu ensinei. E quando ele estiver bem, ele não tem que exagerar, porque o exercício tem uma dose prescrita respeitando o rastreamento de volume de exercício. Entende? Ele participou do processo. Por mais que o processo eu não tivesse tocado nele. E uma coisa que muita gente acredita também é que a gente precisa tocar no paciente para melhorar o paciente. A gente não precisa. Então hoje a nossa demanda é muito maior online do que presencial, graças a Deus. E isso tem virado a chave de muitos pacientes que ficam nos interiores do país, por exemplo, sem acesso a um profissional extremamente atualizado, e eles estão procurando profissionais nos grandes centros de referência por causa do atendimento online, e estão colhendo os benefícios disso. Então você que está aí com seu pensamento de escassez, que seu concorrente da sua cidade vai tomar os pacientes de você, sua concorrência agora é comigo, bacana. Sua concorrência agora é com profissionais de todo o país, quiçá do exterior, porque o atendimento online veio para ficar. E não é que eu acredite que exista concorrência não, porque se você tiver a mesma habilidade técnica que eu, você vai fazer de forma diferente, o tratamento não vai ser igual, não vai ser melhor nem pior, apenas diferente. E é por isso que eu acredito que existem pacientes para todo mundo. Voltando ao ponto, todo esse processo que eu expliquei para seu João foi o tratamento moderno. O que é moderno também? Você fazer exercício. Mas não é, gente, não é calçar seu tênisinho verde cana e sair correndo na praça da sua cidade. Não é se matricular na academia da esquina e começar a fazer exercício aleatório, com ficha de academia que não presta pra nada. Ah, Caio, mas você tá sendo muito radical. Tô sendo radical, porque as merdas que a gente vê em consultório é pesada demais, você não queria passar por essas merdas. Então, por que eu tô sendo radical? Porque é claro que é melhor do que não fazer nada. Mas pensando no paciente com dor crônica, muitos pacientes que a gente dá alta voltam pra gente com as mesmas crenças, como se não tivessem nos conhecido, como se não tivéssemos todo o trabalho de desmistificação ao longo de 2, 6, 12, 24 meses de tratamento. Porque quando eles chegam nessas academias, os profissionais que estão lá desatualizados no contexto de dor, começam a reforçar crenças de medo e de evitação, de hiperproteção da coluna, de que o impacto é ruim, de que o peso é ruim. E a gente sabe que não é mais para uma condição de dor crônica. Não é esse o fator que perpetua o problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ir fazer atividade aleatória. Então a primeira coisa que a gente faz nesse paciente é, se ele tiver a capacidade de andar sem piorar, é aumentar a quantidade de passos por dia. De 5.000 para 7.000, de 7.000 para 9.000, de 9.000 para 10.000 e manter 10.000 todo dia. Por quê? Porque a quantidade de passos ou a quantidade de andares de escada mexe num nível de exercício
no nível de atividade física que é diferente do nível de exercício. Então é um estímulo metabólico que não concorre com o sistema nervoso, fazendo com que o sistema nervoso do paciente comece a fazer analgesia e controle da dor. Então você entende que quando o paciente sai de uma inatividade, de um repouso, porque está com medo de algum exercício ou de impacto, para um nível onde ele está fazendo 7.000 passos todo dia, 10.000 passos todo dia, ele está participando do tratamento. Você entende que quando ele para de pegar o elevador no escritório e sobe 7 andares de escada todo dia quando vai para o trabalho, sem piorar, ele está saindo de um perfil sedentário para um perfil ativo? Você entende que, além disso, por exemplo, dentistas, arquitetos, profissionais que trabalham sentado, fazem crossfit, fazem triatlon, 2 horas de atividade física todo dia, mas o resto do dia está sentado. Então não adianta nada você prolongar o volume de exercício, porque você não está mexendo no nível de atividade. Então são 2 coisas completamente diferentes que a gente tem que mexer. E você entende que tudo isso é participar do tratamento? Ah, mas eu gosto tanto quando você fazia osteopatia em mim, Caio. Tudo bem. Você quer que eu faça? Eu faço. Eu vou receber seu dinheiro, mas eu não vou te dar resultado. Você vai sair aliviado, mas com 72 horas seu problema vai voltar. E com esse processo educacional, todos os meus pacientes têm sido educados ao longo desses 10 anos. E eu não vou mentir para você e dizer que quando eu fiz essa transição do modus operandi de atender, foi maravilhoso. Não foi. Eu perdi demanda, caiu 30%, 40%, quizá 50% da minha demanda. Só que os pacientes que ficaram eram pacientes que eu escolhi atender, porque eram extremamente comprometidos e seguiam a cartilha do meu tratamento. E é por isso que o nível de resultado que a gente tem é tão grande. Porque hoje, graças a Deus, a gente está numa condição de escolher quem a gente atende. A gente está com fila de espera, a gente está com agenda forte. E a gente vê que o paciente que não está comprometido com o resultado, nem está disposto a mudar de estilo de vida, a gente demite. Como assim, Caio, demite? A gente não quer ganhar esse dinheiro. É um cara que não vai melhorar e vai falar mal da gente depois. Não é a mensagem que a gente quer passar. Todos os dias aqui na rede social, eu filtro as pessoas que vão ser atendidas por mim, através de lives, através de conteúdos matinais, através de vídeos educacionais. Todo dia eu dou uma pedrada aqui na rede social falando: não espere melhorar com a consulta. Consulta não faz milagre. Se programe para o tratamento. E se você não estiver programado para o tratamento, nem adianta marcar consulta. Porque eu vou entender seu problema, vou te passar a primeira atividade para você fazer na semana e você não vai voltar. Essa atividade vai te manter melhor por um tempo e depois vai parar de fazer efeito, porque você tinha que evoluir e não voltou. Então você vai se frustrar e ocupar um horário na minha agenda de um paciente que poderia estar mais comprometido que você e fechado o plano de tratamento. Então todos os dias eu filtro através do meu conteúdo. Então o paciente que chega até mim no consultório, ele já sabe como tudo funciona, por causa da minha rede social. E você aí tá fazendo corpo mole para falar na rede social, bloqueado por vergonha, bloqueado por, enfim, crenças que a gente trabalha dentro dos nossos programas educacionais para que vocês erradiquem. Beleza? Perguntas até o momento? Vamos ver se chegou pergunta aí pra gente continuar. Pessoal dá risada, né? Pessoal aí dá risada bonito. Pessoal gosta das pedradas do Caiote. Vamos lá. Então, voltando aqui, toda a hérnia de disco é cirúrgica? Definitivamente não. Apenas 4% delas é cirúrgica. E como eu vou saber se a minha hérnia é cirúrgica? Você vai saber da seguinte maneira. Como eu expliquei já para cervical, vou explicar agora para lombar. Se a sua hérnia de disco é lombar e sua dor irradiou para perna, não confunda perna com coxa. Coxa é uma coisa, perna é outra. Coxa é até o joelho, perna é abaixo do joelho. Se a dor irradiou na coxa, ainda não é caso para cirurgia. Se a dor irradiou na perna, você tem um critério, de vários, tá? Porque a dor da hérnia de disco, a dor específica por radiculopatia que não responde ao exercício, é uma dor da lombar que irradia para a perna. Ela ultrapassa a linha do joelho. E ela gera incapacidade para dobrar, que não muda com exercício, né? Ela gera perda de força para ficar na ponta do pé, perda de força para ficar no calcanhar. Ela gera adormecimento progressivo da perna, não da coxa, né? Seu pé fica parecendo que você está pisando em bolo de areia o tempo todo, você toca no pé e não sente dos dois lados. A hérnia de disco com indicação cirúrgica, ela gera uma compressão nervosa tão grande que você pode ficar sem controle do esfíncter urinário. Deu vontade de urinar, você está se mijando nas calças.
Deu vontade de defecar, você está se defecando nas calças. Você está com incontinência fecal e urinária logo após uma crise de dor na coluna, né? Então aquela compressão foi tão grande que pegou nervos genitofemorais, nervos genito-urinários e outros nervos da pelve que comandam a sua liberação e o seu aprisionamento de fezes e urina, né? A compressão nervosa foi tão grande ao ponto de adormecer a parte interna da sua coxa. Caio, como assim é possível? Isso mesmo, sabe? Você já cavalgou na vida? Quando você cavalga por muito tempo, o que acontece? Você fica com a coxa dormente, né? Você fica dormente porque a pressão e a vibração do cavalgar gera um estímulo que a gente chama de nociceptivo. Esse estímulo nociceptivo, ele quer fazer com que você saia da posição para os vasos voltarem a irrigar aquela região. Só que você não sabe porque você está cavalgando. Então começa a adormecer aquela região ao ponto de você ter que parar de cavalgar. Só que no caso da compressão nervosa real, não há esse alívio com a parada da atividade. Você tem a dormência progressiva genital e na parte interna da coxa. A gente chama isso de anestesia em cela. E a anestesia em cela é um sinal, na maioria dos casos, de uma síndrome que a gente chama de síndrome de Caldequina, que é uma emergência médica, é uma urgência médica, onde você tem que ir, de fato, para a cirurgia para fazer uma descompressão nervosa com o neurocirurgião. Toda cirurgia tem seu risco, mas em casos de condições específicas como essa, que são 4% ou menos dos casos, você realmente precisa operar. Então você entende como o fisioterapeuta ele também é capaz de identificar esses sinais? Só que não adianta só ter esses sinais. Por que não adianta? Porque o paciente pode apresentar todos esses sinais, inclusive febre junto com a dor, sinal de infecção, perda de peso sem motivo, sinal de câncer, metástase. O cara não descobriu diabetes, o cara não começou dieta, o cara não começou atividade física, do nada tá perdendo 6 quilos em 2 semanas. Então, essa perda de peso abrupta faz com que a gente suspeite de uma red flag e encaminhe o paciente para o médico, sem dar diagnóstico. Nós não podemos dar diagnóstico médico. Então a gente vai pedir para ele ir no médico para investigar mais, porque o caso dele não está respondendo ao movimento e a gente precisa descartar outras condições. Ai, Caio, mas meu Deus, será que é grave? Não podemos falar se é grave, porque a gente não sabe nem temos competência técnica para isso. O que a gente pode falar é que nesse primeiro contato você não respondeu ao movimento, e o fato de você não responder ao movimento faz com que a gente suspeite de outras condições que não são tratáveis com a fisioterapia. Então você precisa de uma investigação médica, o médico vai te pedir uma ressonância, provavelmente. Se ele não pedir é porque não precisou, tá? E ele vai investigar. Se ele me der ok, tá tudo limpo, você pode tratar, a gente continua tratando o paciente, beleza? Então existem esses critérios para você saber se a hérnia de disco é cirúrgica ou não. E como eu estava falando, o paciente pode ter todos esses sinais e se a gente submeter ele a um movimento específico, eu posso, 3 coisas: gerar preferência direcional, gerar violação da expectativa ou gerar habituação. Já ouviu falar sobre isso? Então, preferência direcional, violação da expectativa e habituação são os 3 pontos chaves para fazer com que o paciente melhore na fisioterapia. Caio, como assim? Vamos lá. Existe um fenômeno que é induzido clinicamente através de um terapeuta capaz de abolir, diminuir ou trazer a dor irradiada para perto da coluna. Esse fenômeno se chama preferência direcional. Então, muitos pacientes vão apresentar essa característica. Só que essa característica também se confunde com a habituação. Que diabo é a habituação? Um fenômeno, também induzido clinicamente, através de estímulos sucessivos, capaz de fazer o sistema nervoso habituar, normalizar a intensidade da dor. Entende? Então, a gente precisa ter o discernimento se é preferência direcional ou habituação. Porque preferência direcional é uma característica clínica de um diagnóstico específico de um paciente com dor, que vai melhorar seguindo alguns critérios. A habituação não necessariamente. Então, você pode tratar o paciente todo 2 meses achando que é preferência direcional e no final ele não está satisfeito, não melhorou a incapacidade, não melhorou a dor de forma significativa e você não sacou que era habituação o processo e que seu tratamento teria que ser por outro caminho. Então, existem essas 2 coisas. Além dessas 2 coisas, existe a violação da expectativa, que é o que eu fiz com o seu João hoje, quando eu te expliquei no início da live. Tudo que eu fiz com o seu João foi violação da expectativa. Violação da expectativa é um fenômeno também induzido clinicamente por um terapeuta, capaz de fazer com que o paciente resgate uma coisa que a gente chama de bright spot.
que diabo é bright spot? O ponto luminoso da vida dele, onde ele não tinha mudança comportamental por causa da dor. Então, exemplo, seu Aurélio, vamos dar o nome de Aurélio aqui. Seu Aurélio, incapacidade progressiva para levantar o braço, dor há mais de 3 anos, fez artroscopia para remoção de acrômio ganchoso. Não sei nem se é artroscopia o nome, mas é tipo uma raspagem de um osso que é mais proeminente e que supostamente, biomecanicamente, impediria ele de levantar o braço. Mesmo depois dessa raspagem, ele nunca conseguiu levantar o braço sozinho, ele só levantava o braço total com a ajuda do outro braço. E aí, a gente tentou várias estratégias no pescoço, na coluna e no ombro e nada melhorava seu Aurélio. E aí a gente foi buscar o bright spot de seu Aurélio. Quando foi que ele começou a evitar esse levantamento aí? E aí ele lembrou da época que ele era judoca, que ele competia em nível internacional e tal. E ele tomou um arm lock lá, uma chave de braço, que ele sentiu uma fisgada, uma dor intensa, e que a partir daí ele começou a evitar de fazer certos movimentos, até que ele chama de osotogari, né, uma técnica para derrubar um oponente. E eu peguei esse bright spot aí. Você lembra como você enfrentava a dor nessa época? Ele, não, eu era muito resiliente, doía, mas eu não tava nem aí, eu fazia por cima. E o que é que mudou agora? Não, agora toda vez que eu mexo dói. E se você mexer e doer, o que é que você acha que tá acontecendo? Ah, acho que tá ferindo mais, né? Vamos ver se tá ferindo mais? Peguei o elástico, coloquei o elástico amarrado no espaldar e fiquei fazendo ele simular o movimento do osotogari. Eu tô trabalhando nele em amplitude máxima? Não. Não tô. Então qual seria o mecanismo pelo qual eu consigo recuperar uma elevação de braço com um movimento que não vai na amplitude final do braço? Qual que seria isso? Pode ser habituação, mas também pode ser violação da expectativa. E por que eu acredito mais na violação da expectativa? Porque eu fui no bright spot dele, transferi o bright spot dele para o tratamento atual e coloquei um gesto da época que ele era atleta competitivo e que ele tinha autoeficácia máxima sobre o seu corpo. Entende? Então, o movimento que ele fez de simular o osotogari contra a resistência elástica fez com que ele se mexesse de forma mais fluida. E assim que ele terminou, acho que 2 séries de 15 ou 3 séries de 15, não lembro agora, ele levantou o braço total. Pois é, você vai fazer isso tarefa de casa, vai fazer isso 3 vezes no dia, 15 repetições, vai colocar um elástico na fechadura da porta e vai simular o osotogari, osotogari, osotogari. Beleza. Terceira sessão, 100% melhor. Sem dor, sem impedimento funcional, acreditando no próprio corpo e me pedindo para voltar para a musculação. E eu, calma, calma, respira que tem muita coisa para se trabalhar. Porque ele tinha um problema no ombro, mas ele tinha várias outras comorbidades que precisavam ser trabalhadas e várias outras questões de enfrentamento que ele vai se deparar na academia e que ele pode sentir dor e eu preciso preparar ele para esse terreno. Então, não sei se você tem experiência para fazer terapia aí. Não sei se você tem experiência com terapia. Mas se você fizer terapia, você vai ter uma etapa onde ela vai te conhecer e vai te avaliar, e essa etapa pode durar, sei lá, 5, 10 sessões de terapia para ela conhecer todo o seu contexto. Se você for aberto demais, isso vai ser mais rápido, né? Mas muita gente não vai aberta, vai com medo, fica omitindo dados e por aí vai. Se você já fez terapia, você entendeu isso. Durante o processo de terapia, ela começa a trabalhar as coisas que você acredita de forma intermediária. No final da terapia, ela começa a trabalhar as coisas que você acredita de forma mais profunda, né? As crenças nucleares. E ela começa a melhorar o seu repertório comportamental de enfrentamento à dor, à ansiedade, à depressão, a transtorno de estresse pós-traumático, à síndrome do pânico e etc, etc, etc. Sacou? Por que eu tô te falando isso? Porque a partir dessa etapa, ela prepara você para ser seu próprio terapeuta. E se ela não faz isso, ela não trabalha com psicologia baseada em evidência. Se ela trabalha com psicologia baseada em ciência, ela vai te preparar para situações e adversidades da sua vida que vão acontecer. Não é questão de se acontecer. Vão acontecer e você precisa estar com um repertório comportamental muito maior para enfrentar essas situações sem precisar. Alô, minha terapeuta, quero mais uma sessão. E só vou resolver o problema depois da sessão. Né? Como muita gente faz. Isso não existe. Então na fisioterapia é a mesma coisa. Eu preciso te preparar para ser seu próprio terapeuta. Então é por isso que ficar sem dor não é um marcador para te dizer, olha, você está de alta. Principalmente em condições dolorosas crônicas como a hérnia de disco. Você entende? Então o critério é muito mais profundo. Então seu Aurélio fez um movimento do judô, né, do osotogari, e violou a expectativa dele. E quando você entende esses 3 santos graus, você sabe o que é um tratamento moderno e o que é um tratamento que só vai comer seu dinheiro, seu tempo, sua vida e acumular frustração. Isso não serve só para hérnia de disco.
Isso serve para condromalácia patelar, síndrome do impacto femoroacetabular no quadril, bursite de quadril, artrose de joelho, síndrome do impacto do ombro, costocondrite, tendinopatias, condromalácia patelar, esporão de calcânio, fibromialgia, enfim, todo esse conceito que eu estou te ensinando aqui não serve só para hernia de disco. A live é sobre hernia de disco, mas o que eu estou te explicando aqui serve para qualquer condição dolorosa crônica. Caio, como eu sei que se minha dor é crônica? Se sua dor já passou de 3 meses, ela é crônica. Ponto. Por que é crônica? Porque o seu cérebro já se adaptou à experiência de dor. O seu cérebro já mudou padrões de ativação sináptica por causa da dor. Já modificou seus pensamentos automáticos que flutuam em sua cabeça. Já modificou suas estratégias de comportamento. Então, quando você tem dor há mais de 3 meses, eu repito sempre isso, e eu não canso de repetir, o lugar que dói não interessa mais. Não é porque está doendo o pé que o problema está no pé. Porque passou de 3 meses. Não é porque está doendo a TM que o problema está na TM. Não é porque está doendo sua coluna que o problema está na coluna. O problema está no seu sistema nervoso central. E existe um método, um passo a passo, fluido, integrado, que faz o paciente participar do processo através de conversas específicas, questionamentos reflexivos, entrevistas motivacionais, exposição gradativa, dessensibilização sistemática que a gente pode fazer em todos esses pacientes. Sacou? Então vamos lá. Por que todo paciente deveria escolher a fisioterapia como tratamento prioritário? Vou te explicar aqui agora. Julie Fritz, em 2014, fez um estudo intitulado The Economical Costs of Low Back Pain in United States of America, comparando o paciente que vai no fisioterapeuta primeiro versus o paciente que vai no médico primeiro. E pasmem, o paciente que vai no fisioterapeuta primeiro economiza $2.700 comparado com o paciente que vai no médico primeiro. O paciente que vai no médico primeiro corre muita chance de passar por uma cirurgia desnecessária. Porque depois do médico vem a ressonância, depois da ressonância volta no médico. Nesse intervalo você já testou 2 remédios diferentes que não funcionaram. Às vezes esse médico não manda nem para fisioterapia e já te opera. Então o custo efetivo total do tratamento é muito maior quando você vai no médico primeiro. E não necessariamente mais eficiente. Um outro estudo que eu não me lembro o autor agora comparou o paciente que veio com dor lombar para o tratamento e primeiro fez a ressonância e um outro grupo não fez a ressonância. Então, o grupo que fez a ressonância demorou mais de melhorar. Caio, como assim? Não sei como. Eu só sei que a diferença entre os 2 grupos foi que um fez a ressonância e o outro não fez. Porque a ressonância, o laudo da ressonância e a forma como ele é explicado para o paciente faz o paciente acreditar em uma série de coisas que não tem fundamentação científica. Porque quando a gente compara pessoas sem dor com pessoas com dor, os achados da ressonância magnética eles são iguais nos 2 grupos. Então a gente não pode dizer que é a hérnia que está causando dor, a não ser que a hérnia esteja com os sinais que eu te expliquei nessa live. Beleza? Então é por isso que em toda emergência ortopédica deveria ter um fisioterapeuta fazendo a triagem. E essa triagem deveria se basear em movimento e em educação. Uma vez que você respondeu com movimento e educação, você nem passa pelo ortopedista. Você sai dali com a prescrição de exercício específico e com a guia para procurar um fisioterapeuta através de uma consulta individual. Esse seria o sistema ideal, né? Uma vez que você não respondeu ao processo de educação e ao processo de movimento na triagem da emergência ortopédica, aí você deveria passar pelo ortopedista, aí ele deveria reforçar o exame físico para colocar a medicação se necessário, colocar a imagem se necessário e dar tratamento adequado se necessário. E não pense que isso não existe, não. Tem um congresso da North American Spine Society que aconteceu antes da pandemia, onde acho que foi o Todd Wetzel, que ele mostrou uma pesquisa onde os pacientes que passaram por uma triagem de movimentação fizeram com que o número de cirurgias naquela cidade ou naquele hospital, não lembro agora, reduzisse em 78,4%. E vou te dizer dados aqui do Brasil. Na pandemia, as cirurgias eletivas que estavam marcadas foram desmarcadas. E quando as centrais voltaram a ligar para os pacientes tinham desistido das cirurgias.
Como assim, Caio? Pois é, porque esses pacientes tinham melhorado da história natural. E aí eu trago o estudo do Ian Harris e o livro do Ian Harris, Surgery, The Ultimate Placebo, e também o Pain After Surgery. Você vê que quando a gente compara grupos com hérnia de disco que vão para cirurgia e os que vão para cirurgia falsa, a sham surgery, os dois grupos melhoram da mesma forma. Então, como assim cirurgia falsa? Um realmente faz a cirurgia e é acompanhado por 12 meses. O outro grupo não faz a cirurgia. Ele faz a consulta pré-anestésica, todo o exame cardiológico, é sedado, recebe a incisão cirúrgica, mas não faz a limpeza de fragmento, a dissectomia, o procedimento em si. Então o corte é suturado e o paciente sai daquele procedimento achando que de fato fez a cirurgia. E ao longo de 12 meses, os dois grupos melhoram de forma igual. E isso não serve só para coluna. Isso serve para cirurgia de ombro, para cirurgia de menisco, para cirurgia de quadril, né? Não tá acreditando não? Tá bom. Busca aí na internet Surgery, The Ultimate Placebo. E busca também Surgery, Surgery for Chronic Musculoskeletal Pain, The Question of Evidence. Vê esse artigo e vê esse livro. Eu tenho certeza que você vai se assustar com os dados trazidos através desses papers, desses livros, tá? Então é por isso que você deveria ir para cirurgia. Caio, você disse aí que existe uma compressão do nervo ciático que é verdadeira e uma compressão que é falsa. Verdade, eu disse. Como assim? Me explica melhor. Pronto, vou te explicar. Nem toda dor que irradia para o braço ou para a perna é uma dor de compressão do nervo. Não é porque irradiou para o braço que está aprisionando o nervo mediano e não é porque irradiou para a perna que está aprisionando o nervo ciático. Várias condições musculoesqueléticas crônicas podem propagar a sua dor pelos membros, sejam inferiores ou superiores. Várias. Mas como eu faço para saber se a minha ciática é verdadeira? Você deita de barriga para cima e estica a sua perna reta sem dobrar o joelho. Ai, Caio, eu não consigo esticar, chega em 35 graus eu já estou gritando da minha dor. Positivo o teste. Isso quer dizer que o seu ciático está envolvido, mas não que é uma compressão do nervo ciático, beleza? Caio, eu subi todo com a perna esticada e só senti alongamento. Negativo, seu ciático não está envolvido. No caso que você levantou a perna reta e subiu 35 graus, provocando a dor que você se queixa, irradiada na perna, você tem chance do ciático ser verdadeiro. Por que chance? Porque mesmo com esse teste positivo, quando a gente faz um exame físico bem feito e examina os movimentos que você tem para fazer, esse teste pode mudar imediatamente e você recuperar a capacidade de esticar a perna. Se você recuperar, a ciática é falsa. Se você não recuperar, a ciática é verdadeira. E qual que é a diferença? O tempo de tratamento. Quando a ciática é falsa, geralmente 2 meses funciona muito bem o tratamento. Quando a ciática é verdadeira, geralmente a gente precisa de 1 ano de tratamento. E, mais uma vez, pare para analisar o tempo de sofrimento, a intensidade da incapacidade, toda a frustração com tratamentos que você fez que foi desnecessária. Porque quando você olha assim 1 ano de tratamento, você acha que é pouco, que é muito, mas não é muito. Tem pacientes que fizeram 1 ano de tratamento comigo e só fizeram 12 sessões. Tem pacientes que fizeram 1 ano de tratamento comigo e só fizeram 24 sessões. Então varia muito, varia demais. Então não acho que é muita coisa. Acredite que o acompanhamento do profissional que você confia é preponderante e não a quantidade de sessões. Então, se você precisar de 24 em 1 ano, a gente vai fazer 24 e o preço vai ser o mesmo de quem fez 12. Como assim? Ele fez o dobro de sessões que eu, porque o caso dele era diferente de você. O que a gente vende é o tempo de tratamento, não a quantidade de sessões. Isso tem que ficar muito claro. Se a gente precisar te atender mais, a gente vai te atender mais e não vai ter custo adicional. Mas se a gente não precisar te atender mais, a gente vai te atender menos também. E isso é um sinal positivo. Pare e analise. Quantas sessões de fisioterapia você já fez e já funcionou? E não funcionou? 30, 70, 30 de RPG, 30 de acupuntura, 77 de fisioterapia, 10 de osteopatia e não funcionou. Você ainda acredita que é a quantidade de sessões que determina o sucesso do seu resultado? Pare para refletir um pouquinho. Qual a importância do exame de imagem nesse processo? O exame de imagem é muito importante para afastar condições graves como síndrome de Caldequina, câncer, tuberculose óssea, espondilolistese sintomática,
infecção de coluna, fraturas. Porém, para encontrar essas coisas ruins, eu tenho que pedir 250 mil exames. Então, não é adequado pedir exame de imagem se você não tiver os sinais que fazem a gente suspeitar de coisas graves. Porque, como você já viu nessa live, o exame de imagem tem mais prejudicado os pacientes do que ajudado. Tem colocado o paciente em comportamentos que são completamente mal adaptativos, tá? Então, ele tem importância, mas a importância dele é resguardada pelo bom exame físico. Não é porque o médico não te pediu o exame de imagem que o médico é ruim. Não. Se ele não te pediu imagem, dê graças a Deus, porque ele não há suspeita de coisa grave no seu problema. Dê graças a Deus. Quais são as crenças mais comuns dos pacientes com hérnia de disco? Que não vai poder se abaixar, que não vai poder correr, que não vai poder malhar, que não pode fazer agachamento, que dobrar a coluna é ruim, que só pode fazer atividade com hidroterapia, tem que virar peixe porque o impacto da gravidade é ruim para ele, que não pode ficar muito tempo em pé, que não pode ficar muito tempo sentado, né? Que vai precisar disso, de ajuda dos outros a vida toda. Então, essas são crenças comuns que vêm como pensamentos automáticos na sua cabeça, mas que só estão aí porque algum profissional fez nocebo com você, reforçou a sugestão negativa sobre o problema. Então, você tem que tomar cuidado com quem você procura. Por que eu tenho que combinar fisioterapia, medicação e psicologia no caso de hérnia de disco? Olha só. Como você já viu, dor é sensação, emoção e pensamento. Se eu faço só alongamento, exercício, eu estou tratando só a sensação. Entende? Se eu estou com depressão associada, eu tenho que tratar a emoção também. Eu tenho que usar um antidepressivo. E o psiquiatra ou o médico da dor, ele vai prescrever para você. E você vai utilizar. E tem que utilizar. E se não se adequar, tem que trocar. Não pode descontinuar sem falar com o médico. Para com essa crença de que eu não tomo remédio porque remédio é ruim. Remédio é ruim para quem toma desnecessariamente. Remédio é ruim para quem acorda com dor de cabeça e mete Dorflex como se fosse água. Remédio é ruim para quem tem crise de hérnia de disco e o tio tomou pregabalina, você não foi no médico, você foi e comprou pregabalina com a receita do tio para usar. E a pregabalina pode piorar seu quadro. Porque cada medicação tem um espectro específico para a condição de dor que você tem. Então, repito para você, você tem hérnia de disco na sua ressonância, mas você pode ter 14 diagnósticos diferentes. Você tem hérnia de disco na sua ressonância, mas você pode ter 8 subcategorias de dores crônicas totalmente diferentes. Entende? Você tem hérnia de disco na dor crônica, mas você pode ter, 24 subgrupos específicos, que é o conjunto de características que o paciente com hérnia pode apresentar. Então, por que você acredita que o remédio do vizinho, da sua tia, da sua mãe é o que vai funcionar para você? Porque eu já tomei Alginac Retard com Dolamin Flex com ciclobenzapina e eu melhorei, fiquei sem dor uma semana. E voltou pior? Voltou pior. Pois é, tem funcionado? Não tem funcionado. Então para de se auto-intitular médico, de se auto-intitular fisioterapeuta, de se auto-intitular psicólogo ou educador físico. Você não estudou essa parada. Deixa para cuidar da sua saúde quem estudou para isso. Não usa também aquela máxima de que você conhece mais seu próprio corpo do que qualquer outro profissional. Porque ela funciona guardadas as devidas proporções. Se um paciente é teimoso e acha que o cara foi no médico, pagou um médico quando tinha plano de saúde que trabalhava na empresa X há 10 anos atrás, aí teve a crise 10 anos depois, não tinha condição de ir no médico, aí usou o mesmo remédio daquela época. Porque ele acha que o problema é o mesmo. E você não sabe a merda que você está fazendo com o seu sistema nervoso. Seu sistema nervoso vai entender aquela droga e vai acomodar aquela droga. Quando você precisar dela, não vai ter mais efeito. Então para de se automedicar e ter preconceito contra medicamentos. Se o médico passou para você, e se o fisioterapeuta falou para você também, que o seu tratamento não vai resolver só com ele, que você vai precisar do médico, você precisa seguir o que o físio falou e o que o médico falou junto. Por que da terapia? Quanta gente não tem depressão por causa de dor crônica? Quanta gente não fica ansioso por causa do diagnóstico? Quanta gente não consegue dormir por causa da dor? Não tem a mínima noção de higiene do sono? Quanta gente
Quantas pessoas navegam com pensamentos automáticos? Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus, será que é grave? Ai, se eu tiver com câncer? Meu pai morreu de câncer. Essa dor não passa? Meu Deus, deve ser câncer. O seu pensamento modifica suas emoções, que geram sentimentos, que mudam seu comportamento. Caio, como assim? Você anda diferente. Você se mexe diferente. Você se veste diferente. Você dobra diferente. Você escova o dente diferente. Você penteia o cabelo de forma diferente por causa da dor. E isso é um comportamento que foi alterado pelo pensamento que passou em sua cabeça. E quem faz essa desfusão de pensamento com maestria é o psicólogo. Fazer você não se rotular pelos pensamentos que navegam em sua cabeça. Né? Às vezes o paciente tem até ideação suicida porque não está aguentando mais dor e quer se matar para não sofrer mais. Às vezes o paciente tem até isolamento social porque não quer frequentar os ambientes que ele frequentava para não ser o chato do rolê. Porque só reclama de dor e a família não acredita nele. Acha que ele está fazendo meia culpa. Então, será que isso gera frustração em você? Você entende por que eu preciso de você com um psicólogo junto comigo? E outra, graças a Deus, hoje eu também estou numa condição que eu não atendo o paciente se ele não tiver possibilidade de fazer isso. Aí ele, Caio, mas eu não aguento bancar os 2 tratamentos. Procura uma clínica escola. Vai na clínica escola. Na clínica escola você vai ser atendido pelos pacientes do último semestre de fisioterapia, do último semestre de medicina, do último semestre de psicologia. É dinheiro o problema ou é interesse? Se dinheiro é o problema, procura uma clínica escola. Vai num CAPS, Centro de Atenção, Centro de Apoio Psicossocial, enfim. Vai em uma clínica escola. Não vem com essa que grana é o problema. Se grana é o problema, vai na clínica escola. Tem tratamento. E muitas vezes aqueles alunos do último semestre vão te atender melhor do que muito profissional do plano de saúde que já está acomodado. Já está com seu faturamento bem, já está com 10 anos de formado, não quer mais se esforçar, né? Bota um bocado de estagiário para te atender. Faz sentido ou não faz sentido? Então, grana não é o problema para receber o melhor tratamento. E olha, vou te falar uma coisa. Se você tem grana e acha que o melhor profissional está em São Paulo, está em Brasília, está nos Estados Unidos, você está muito enganado. Você assistiu recentemente aí casos Wesley Safadão, Mayra Card, agora Neymar na reabilitação do joelho. O pessoal é milionário. E, teoricamente, o dinheiro daria acesso aos melhores profissionais. Teoricamente, os melhores profissionais ofereceriam the best care possible, né? Porque quando você está diante de um profissional e o profissional está de jaleco na sua frente, você acredita que o que ele está te oferecendo é baseado em ciência. É testado e comprovado que funciona para a sua condição. Caio, não entendi. Vou te explicar. Imagina que seu filho teve uma infecção de garganta e você levou seu filho na emergência pediátrica. E aí a emergencista, a plantonista lá da emergência pediátrica, te deu um antibiótico. Você deu para sua filha, para seu filho, e 3 dias a sua filha não melhorou, 7 dias sua filha está piorando. E aí você, doutor, esse remédio não está funcionando. Aí você começa curioso, né? Você começa a pesquisar o remédio. E aí você vê que a infecção que sua filha tem não responde àquele tipo de antibiótico, aquele espectro de antibiótico. O que você faz? Você volta lá para aquele hospital? Eu volto. Eu volto e ainda mostro o que eu pesquisei. Doutora, minha filha não está melhorando, ela está pior, eu estou preocupado. Você ofereceu esse remédio aqui, eu pesquisei esse remédio, olha para cá. Minha filha está com infecção de garganta, está com amidalite. A amidalite geralmente não responde a esse tipo de tratamento. O que é que a gente pode fazer? Porque eu não sei o que fazer, eu sou pai, eu estou desesperado. E joga a zorra no ventilador. Não fica com aquela crença, não, mas ele é médico, ele sabe. Ele é fisioterapeuta, ele sabe. Conteste todo o diagnóstico que te derem. Peça explicações. Peça para o profissional explicar de 30 milhões de maneiras diferentes. Não se cale, não aceite. É de saúde que a gente está falando. Entende? Por que eu estou dando esse exemplo para hérnia de disco? Porque vocês viram aí o Wesley Safadão travar, fazer cirurgia. Mayra Card travar, não sei que desfecho deu porque eu não acompanhei. Neymar fazer reabilitação de joelho. Vazar aí na internet. Um fisioterapeuta lá da Inglaterra meteu o pau na porra do procedimento que Neymar tava passando. E te digo mais, concordo com ele, viu? Concordo com ele demais. Eu acho que existem milhares de formas de ganhar o dobrar de joelho hoje que não necessariamente precisam ser com aquele sofrimento, tá?
Então, mas enfim, não avaliei Neymar, não avaliei Safadão, não avaliei Mayra Card, não posso falar. O que eu posso falar é que para aquele objetivo, naquele tipo de reabilitação, por mais que tenha artrofibrose severa, existe um tempo para recuperar a flexão de joelho pós-cirurgia de LCA, que é de 90 dias. Então o cara tava com 21 dias, salvo engano, 21, 28, não sei, e fazendo aquela... Meu Deus do céu. Por que eu tô te falando isso? Porque você ter dinheiro não garante que você receba the best care possible. Você não vai receber o melhor cuidado porque você tem grana. Por isso você precisa ficar atento aos profissionais que você procura. Porque no mundo da hérnia de disco, vários leitões mamam na teta da vaca. Vários leitões, vários tipos de profissionais de saúde tentam te dar tratamentos que não funcionam, rei. Então, primeira coisa, questionar o profissional. Segunda coisa, pesquisar muito antes de ir. Terceira coisa, ver os relatos dos pacientes que foram tratados. Tentar entrar em contato com esses pacientes para você ter uma opinião mais fidedigna do profissional. Marcar uma consulta com o profissional e ver se fez sentido aquela consulta para você planejar o tratamento e fazer até o fim. Então, dito tudo isso, você entende por que é necessária a combinação de fisioterapia, medicações e psicologia? Acho que sim. E agora pra gente terminar, tá bom? Vamos terminar com chave de ouro aí. Pra gente terminar. Operei e continuo com dor. E agora? Vamos lá. Gente, não se opera por dor. A dor não é indicação de cirurgia. Caio, como assim? Intensidade da dor não quer dizer indicação de cirurgia. Como eu falei, dor é sensação, emoção e pensamento, e a cirurgia só trata a sensação, porque a cirurgia só mexe na estrutura. Como eu falei, na dor crônica, depois de 3 meses, já existem modificações no seu padrão de pensamento, modificações no seu cérebro, na estrutura e na função, substância cinzenta, substância branca, núcleo do gânglio dorsal ventromedial, substância cinzenta periaquedutal, amígdala, ínsula, córtex cingulado anterior. Você já está se mexendo de maneira diferente. Por que você acredita que a cirurgia vai recuperar a sua dor? 4% das hérnias são operáveis. 4%. Então, 96% dos quadros não são tratáveis com cirurgia. Mas a cirurgia gera um potencial de lucro muito grande para o sistema de saúde, tanto para profissionais quanto para entidades hospitalares. Então a cirurgia vai ser sempre oferecida pelo cirurgião. E quando ele vê que o caso é simples, ele ainda vai te dizer assim, ó, eu acho que você pode retardar isso aí, mas você vai ter que operar algum dia. E ele vai te condenar. E se você receber essa condenação como rótulo, você vai operar. Principalmente se você acreditar que o médico sabe de tudo e que sabe mais de todo mundo. Mas lembre do dado que eu te dei do congresso da NES, né? 78,4% dos pacientes que estavam na fila de cirurgia não operaram depois de passar por uma avaliação de movimento. A maioria das cirurgias eletivas durante a pandemia foram desmarcadas porque os pacientes melhoraram pela história natural. Os estudos comparando cirurgia de verdade versus cirurgia de mentira, que eu já expliquei, do Ian Harris, tiveram o mesmo desfecho em 12 meses. Os estudos que compararam cirurgia para hérnia de disco versus tratamento conservador para hérnia de disco ao longo de 12 meses, os resultados foram iguais. Então, você tem todas as informações necessárias para não operar sua coluna. Mas existem casos que você precisa de cirurgia. E no caso que você faz a cirurgia sem necessidade, a chance de você continuar com dor é gigante, porque existe uma coisa chamada síndrome da falha cirúrgica. Então, basicamente, 46% dos quadros de dor crônica que operam ficam com dor. Eu já presenciei um paciente que operou, obeso, fez uma artrodese de coluna, acordou com muito mais dor do que antes da cirurgia, querendo matar o cirurgião dentro de um hospital que eu trabalhei. Foi um negócio assim assustador, mas é um caso isolado, né, de uma cirurgia que possivelmente foi feita sem indicação. E quando você falha da cirurgia, a explicação que te dão para a sua falha no tratamento da dor através da cirurgia é uma explicação de que você tem hérnia em outro lugar, ou que o parafuso saiu do lugar, ou que a vértebra está comprimindo o nervo, ou que... É sempre uma explicação estrutural. E nunca neurofisiológica, nunca no seu sistema nervoso central.
Essas explicações estruturais vão te levar para uma segunda cirurgia. E quando você faz a segunda cirurgia, a porcentagem de sucesso cai para 30%. E se você falha, você vai para uma terceira. A possibilidade de sucesso cai para 15%. Se você for para a quarta abordagem, cai para 5%. Mas o cirurgião continua ganhando dinheiro, o hospital continua ganhando dinheiro e você continua lascado. Então assim, quando que você vai operar? Quando você tiver todos os sinais que eu te ensinei e quando você falhar. Mas falhar em 6 meses de tratamento conservador. Você vai ter a piora progressiva, vai ter a perda de força, vai ter o adormecimento progressivo, não vai responder a fisioterapia baseada em ciência durante 6 meses. Não vai responder a tratamento medicamentoso, não vai responder a tratamento psicológico associado. E aí sim, nós vamos falar, ó, seu caso realmente vai precisar operar. E se você passar por essa triagem e operar, a chance de sucesso é altíssima. Porque realmente você está indo para a cirurgia com indicação de operar. Entende? Então a chance de sucesso vai ser altíssima, não é o fim do mundo. E outra, se você fez a fisioterapia antes, você não perdeu tempo porque você vai ter que operar. Você fez o pré-operatório, que vai garantir que seu pós-operatório seja muito mais eficiente quando você sair da cirurgia. Você vai ter que passar pela fisioterapia. Ou antes e depois. Por que não tentar a fisioterapia baseada em ciência antes para tentar evitar um procedimento cirúrgico? Então, eu tive um paciente em 2014 que ele travou a coluna fazendo leg press na academia e foi pro hospital, foi internado, tomou bloqueio, não resolveu, tomou medicação, não resolveu, abordaram ele cirurgicamente, ele acordou bem. E 3 dias depois ele teve uma sepse generalizada e veio a óbito. Foi por causa da cirurgia que ele morreu? Definitivamente não, a cirurgia foi um sucesso, ele acordou bem. Só que existem outros riscos associados a estar no ambiente hospitalar que a gente deveria evitar, né? Tentar evitar, pelo menos. Será que se ele recebesse o tratamento conservador, ele poderia estar vivo? Não sei. Enfim. Mas não quero te aterrorizar com isso, não. Esse ano, eu indiquei 2 casos para cirurgia e os 2 casos foram muito bem. Muito bem mesmo. 2 casos. Muitos pacientes que a gente atendeu. E eles respeitaram o tratamento conservador, respeitaram todos esses critérios que eu expliquei aqui. Então, considerações finais. Vamos lá. Considerações finais. Sua dor, a dor que você se queixa, ela muda os seus pensamentos automáticos, que muda suas emoções, que muda o seu comportamento. Seu comportamento começa a evitar o movimento. À medida que você evita, você fica mais rígido. À medida que você fica rígido e com dor, você fica com mais medo. À medida que você fica com medo, você fica com mais incapacidade, mais difícil de fazer as coisas. À medida que você fica incapaz, você vai se isolando socialmente. Esse isolamento social começa a gerar um humor depressivo, depressão e reforçar o ciclo de dor. E você está no ciclo vicioso que não sai daí. Tomando remédio sem funcionar e por aí vai. Fazendo fisioterapia fajuta de plano de saúde sem melhorar e por aí vai. Todos os tratamentos passivos que você recebe tratamento vão gerar um processo de lipossubstituição. A sua massa muscular vai ser substituída por gordura no envolto da coluna. E a gordura é ineficiente para o controle motor. Isso é um processo inerente ao repouso e ao tratamento que não faz você participar do processo, que você só recebe. Osteoquiro, liberação ventosa, acupuntura e por aí vai. Então cuidado. Você até aceita receber esses tratamentos passivos até entrar em dissonância cognitiva. Como assim? Eu aceito receber acupuntura e liberação porque é gostoso, massagem porque é gostoso e eu me alivio. Só que aí eu entro em dissonância cognitiva porque eu acho que eu estou fazendo alguma coisa para desinflamar ou melhorar e não está me melhorando a longo prazo. Então vale a pena continuar fazendo esse tipo de tratamento. Aí a dissonância cognitiva te dá o benefício da dúvida. Aí você começa a entrar em conflito com o tratamento que você está recebendo e procura outro profissional. Esse processo pode acontecer, ó, no instalar de dedo, super rápido. Basta você ter acesso ao conhecimento. Basta você estar aqui assistindo as lives, assistindo os vídeos que eu posto aqui sempre. Né? Então isso tem que ser o mais rápido possível para o seu problema não cronificar. Já falei do número de cirurgias que foi reduzido e não voltou a ser feito depois da pandemia, porque os pacientes melhoraram, que estavam na espera. Já falei do impacto de uma ressonância precoce antes de 6 semanas, só faz o paciente piorar.
Já falei da economia de ir no fisioterapeuta primeiro antes de ir no médico. E vou terminar com essa consideração final aqui sobre inflamação. Gente, quando o paciente nos procura para tratamento da dor, ele quer saber algumas coisas. A primeira coisa é o que ele tem que fazer para melhorar. A segunda coisa é quanto tempo ele precisa fazer aquilo para melhorar. E a terceira coisa é o que ele deve fazer para evitar ter o problema de novo. A reflexão é, você consegue responder essas 3 perguntas? Você consegue responder essas 3 perguntas? Se você consegue, você está no caminho certo. Porque, olha só, quando eu falo que ele quer entender o que está acontecendo, que fez ele chegar a esse quadro, se você explicar que está inflamado e é por isso que dói, ele já tem experiência de tomar automedicação de analgésico anti-inflamatório sem melhora. Ele melhora durante o uso, às vezes melhora durante o uso e depois a dor volta. Entende? Então, não parece que a inflamação é o problema. E se você fala isso para o paciente, que ele está inflamado, nutricionista tem muito disso. Nossa, você está com obesidade, está todo inflamado. Aí reforça a crença do paciente que tem dor crônica, que a inflamação é o processo. E isso não está fundamentado em ciência. A inflamação é um processo fisiológico. Quando você compara os pacientes que tomaram anti-inflamatório versus que não tomaram, os que tomaram anti-inflamatórios demoram mais de melhorar. Quando a gente vê marcador bioquímico nesses 2 pacientes, a gente vê que a produção de neutrófilo está mais alta no grupo que recuperou mais rápido. E o anti-inflamatório vai lá e combate a produção de neutrófilo. Neutrófilo, por quimiotaxia, macrófago, vai para a área lesionada, para a área de dor, tentar englobar uma hérnia de disco que está extrusa, por isso que as hérnias regridem. Foi uma coisa que eu não falei para você, mas 96% das hérnias que estão extrusas e sequestradas regridem em 2 anos, com tratamento conservador ou com história natural. Então, existe aquele paciente que faz ressonância à torta e à direito para saber como está a evolução da hérnia de disco, né? E esse paciente percebe, nossa, em 2012 eu estava com a hérnia gigante, em 2014 eu estava sem hérnia. Como pode? Claro que pode. É isso que acontece. É isso que a história natural faz. Quanto maior a hérnia, mais o sistema imunológico vai lá atacar aquela hérnia para tirar ela do seu corpo. Porque ela entende como um agente agressor. Né? O sistema imunológico faz isso. Então, se a gente compara o paciente que fez a ressonância versus o paciente que não fez a ressonância, o com a ressonância demora mais de melhorar. E se esse paciente tomou anti-inflamatório, ele demora mais ainda. Então, você está procurando um serviço de saúde que está te oferecendo 2 coisas que atrasam sua recuperação e que ainda te incutem crenças e pensamentos de ineficiência corporal. Entende? Então, a gente precisa ficar ligado nisso. Então, acho que essas eram as considerações finais. Acredito que agora você sabe como tratar uma hérnia de disco, seja ela verdadeira ou falsa. Acredito que agora você sabe quais profissionais você deve procurar para essa condição, que é a condição que gera dor lombar, que é o problema que gera mais anos vividos com incapacidade. Acredito que agora você já entende se o tratamento que você está fazendo funciona ou não funciona e por que não está funcionando no seu caso. E principalmente, seu plano de saúde não vai te salvar. O plano de saúde foi feito para você ser atendido na emergência em casos graves, trauma, queda ou acidente. Né? Doenças específicas que gerem urgência médica. Mas ela não foi feita para consultas eletivas, para consultas com profissionais que vão de fato resolver esses problemas de dores crônicas. Porque os planos de saúde pagam de R$ 8 a R$ 35 por consulta para esses profissionais. E fatalmente, para eles sobreviverem, financeiramente falando, eles precisam te atender junto com mais 9, junto com mais 10 pessoas junto. Colocar você no mesmo aparelho de 10 pessoas com o mesmo parâmetro, como se fosse uma receita de bolo para você melhorar. Seu plano de saúde não vai te salvar. Vá num profissional, pague pelo profissional particular, peça nota fiscal, tente reembolso. Se não conseguir reembolso, meu amigo, dê um jeito, porque é de sua saúde que estamos falando. E tratamento de hernia de disco tem jeito sem cirurgia, sem medicação, sem infiltração, sem bloqueio, sem essas coisas que são prescritas de forma extremamente exagerada. Beleza? Vou deixar essa live salva no feed, salva no YouTube, salva no Spotify, no Apple Podcast, para você assistir como for melhor. Vai ficar disponível até domingo e depois vai para dentro da plataforma de cursos, né? Da formação BeExpert e da mentoria, beleza? Então, para você que é fisioterapeuta e chegou até aqui, eu preciso te falar que eu só tenho mais uma vaga para mentoria e que
em 2024, o reajuste do BeExpert será de 24% e haverá reajuste no valor da mentoria também. Então, se você quiser entrar para o meu programa e entender na prática como eu faço isso, passo a passo, respeitando as 10 etapas da avaliação musculoesquelética, respeitando a sistematização do tratamento do começo, meio e fim, até dar alta e estimular a recorrência financeira dos seus pacientes, eu preciso que você vá nos meus stories e comente "eu quero" para você entrar antes do reajuste de 2024, beleza? E se você chegou até aqui e você é seguidor e precisa de uma consulta fisioterapêutica especializada em dor, a agenda de 2024 já está aberta. No entanto, não temos vaga. O que a gente precisa é que você fale com a recepção para colocar seu nome na espera, porque assim que a gente der alta aos pacientes de janeiro, a gente vai entrar em contato com todo mundo que estiver na espera, tá bom? Então clica no link do perfil que você vai encontrar todas as informações sobre mim, e inclusive um vídeo te explicando porque você tem dor, que é muito complementar a esse vídeo que eu acabei de assistir. Então vai no link da bio, clica no link e bora pra cima. Ah, outra coisa, pessoal do BeExpert que ainda não renovou, hoje é 28 de dezembro, então a gente tem aí 2 dias, né? 26 de dezembro, a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 dias para aceitar a renovação com 53% de desconto. E 1º de janeiro acabou. Então, renove logo o seu acesso por mais um ano, com desconto de 53% do valor atual, ou renove com 70% de desconto subindo para a mentoria, tá? Porque 1º de janeiro para você entrar de novo na plataforma só pelo valor atual, tá? Então, fica ligado. Um grande abraço, movimento é vida.